Está começando a Autoajuda do Alto com o pastor Eliel Lago. Está começando o programa Autoajuda do Alto. Programa este da Rádio Pavio que Fumega. Eu sou o pastor Eliel Lago e o tema de hoje é temores. Os estudiosos da Bíblia dizem que existem 365 não temas na Bíblia e eles dizem que isso é para dizer que tem um não temas para cada dia do ano. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que o temor é algo que nós temos medo. Quando nós tememos é porque temos medo. Assim como amor não é um sentimento, mas um mandamento, o medo também não é um sentimento. O medo é um espírito. A palavra de Deus vai nos dizer que medo é um espírito. Paulo, quando ele escreve ao jovem pastor Timóteo, ele vai dizer assim, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de amor, poder e moderação. O que é essa moderação? Moderação é equilíbrio. Quando nós somos pessoas que têm o domínio próprio, a gente não se deixa levar pelas circunstâncias, nem por palavras, nem por qualquer tipo de situação que estejamos vivendo naquele momento, que esteja sendo desfavorável para nós. Por que não? Porque o texto sagrado está dizendo que Deus não nos deu o espírito de medo. Então nós somos pessoas que têm coragem, pessoas destemidas, que estamos sempre prontos a lutar contra as intempéries da vida. Então nós temos um texto muito significativo nos Salmos, que é o texto do Salmo 34, e eu vou pegar apenas 3 versículos, os versículos 4, 6 e 7. Nesses 3 versículos, eu vou me ater a 3 palavras. Quais são as 3 palavras para nós observarmos? A palavra buscar, clamar e crer. No versículo 4, o salmista vai dizer assim, busquei ao Senhor. Por que o salmista está buscando ao Senhor? Porque ele tem uma necessidade, e é isso que nós devemos fazer nas horas que estamos com dificuldade, buscar ao Senhor. Mas o salmista não só buscou ao Senhor na dificuldade, porque existem dificuldades que elas vão crescendo a um grau que chega a nos afligir. Então, quando nós estamos aflitos, já não basta mais buscar ao Senhor. Então, o salmista vai dizer no versículo 6, nos mostrando que essa busca passou a ser um clamor, porque ele começou a se afligir. A situação começou a ficar, começou a perder o controle da situação. Então, o versículo 6 vai dizer assim, clamou este aflito. Porque quando estamos em aflição, não basta só buscar, temos que clamar também. E clamar é falar em voz alta, em voz audível, que nós possamos ouvir. Deus sempre nos ouve, mas quando clamamos, isto gera em nós uma energia, um poder que nos capacita para nós continuarmos lutando. E aí no versículo 7, ele vai falar que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Aqui nós vemos que você precisa crer que esse anjo está ao seu redor. Este anjo do Senhor, ele é designado
para nos ajudar, para nos proteger, para nos livrar, para trazer bênção celestial. Este anjo, ele está trabalhando em favor de todos aqueles que hão de herdar a salvação. Mas tem uma terceira colocação, e nessa terceira colocação eu quero falar mais uma vez sobre Josué. Josué, quando ele assume a liderança por consequência da morte de Moisés, ele entra, segundo os grandes estudiosos da Bíblia, ele entra em depressão, ele fica triste, é um sentimento de perda muito grande, porque ele caminha 40 anos ao lado do seu líder Moisés. Agora ele vê o seu líder Moisés morrer, sair de cena, então ele se apavora. Mas esse pavor, já como se já não fosse suficiente, piora um pouquinho mais quando Deus diz: é você quem vai substituir a Moisés. Então nessa hora o pavor vira terror, e agora um homem amedrontado, um homem com temor, um homem aterrorizado, ele fica paralisado, ele não consegue caminhar, ele não consegue dar um passo. E é desta forma que Josué está. Só que Deus que nos conhece, Deus quem nos formou, Deus que conhece cada partícula do nosso corpo, ele, sabendo de como estava a condição psicológica de Josué, Deus vai dar um tratamento terapêutico para ele. E esse tratamento passa por algumas verdades. No capítulo 1, que é o capítulo onde Deus chama Josué, Deus vai dar uma injeção de ânimo nele. E a injeção de ânimo que Deus vai dar em Josué começa no versículo 6. Aí Deus diz para ele assim: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso não é para qualquer pessoa, é só para gente que está disposta a vencer, é só para gente que está disposta a caminhar vitoriosamente. A segunda coisa está no versículo 7, o versículo 5. Tão somente ser forte e muito corajoso. Deus está dizendo: Josué, não seja pouco corajoso não, tenha muita coragem, seja muito corajoso. É muita coragem que você precisa. E por fim, Deus vai dar um outro ânimo em Josué, dizendo assim: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, irmãos, veja que coisa! Deus dizendo: eu vou estar contigo, eu vou caminhar com você, eu vou estar ao seu lado, aonde você colocar a planta do seu pé, eu vou colocar junto com você, eu não vou te deixar em momento algum, porque Deus, Ele é aquele Deus fiel, aquele Deus que não nos abandona, Ele não abandona ninguém. Por que Ele não nos abandona? Porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, e o texto sagrado vai dizer que Deus não pode mentir. Nos lábios santos de Jesus nunca se encontrou uma mentira, e foi Jesus quem disse: estarei contigo todos os dias, até os confins dos séculos. Então, fique com essa palavra, acreditando de que você não precisa ter nenhum temor, nenhum medo, porque Deus já te capacitou com poder, com amor e com moderação. O amor não teme jamais. O poder é a capacidade para nós resistirmos às dificuldades. E a moderação é para nós olharmos para os problemas do tamanho que eles são. Quantas pessoas que olham para uma dorzinha de cabeça e já diz: eu estou com um problema incurável, a minha cabeça não para de doer.
Às vezes um simples remédio de dor de cabeça resolve o problema, mas por não ter o equilíbrio, não ter o domínio próprio, e equilíbrio, domínio próprio são frutos do Espírito para nós. Então, busque de Deus este fruto do Espírito para que Ele te dê este domínio próprio, para que Ele te dê este equilíbrio, e assim você não vai temer nada durante a sua caminhada. Que Deus abençoe você. Você ouviu Autoajuda do Alto com o pastor Eliel Lagos.